E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Josué Aragão aqui para a gente trocar mais uma ideia sobre um assunto extremamente importante. Começa a valer a partir de hoje, dia 14 de março de 2025, o fim do imposto de importação para os alimentos. O governo criando essa medida para tentar conter os preços dos alimentos no nosso país, para tentar diminuir a inflação e obviamente a gente precisa conversar sobre isso porque isso aqui mexe com o nosso bolso, mexe com a nossa economia. E a gente precisa entender se realmente essa é uma medida efetiva ou não. Se essa é uma medida que realmente vai diminuir a inflação no nosso país ou se é apenas uma jogada de marketing do governo para tentar sair bem desse problemão que o Brasil tem agora na mesa, que é o preço dos alimentos, a disparada dos preços dos alimentos, o preço dos produtos de uma maneira geral, a disparada da inflação. E o governo está tentando, de alguma forma, tirar o seu corpo da reta e tentar achar alguns culpados para isso. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso, porque esse assunto está tomando as mesas de conversa, as casas dos brasileiros, os grupos do WhatsApp, as mesas de bar, não é verdade? Tá todo mundo falando sobre isso. Muita gente está falando, tá vendo aí, ó? Tem gente que fala que o Lula não corta impostos. Tá aí, ó, uma medida que ele acabou de criar para cortar os impostos dos alimentos. Será mesmo? Bom, bora trocar uma ideia sobre isso. Fica comigo até o final aqui do nosso bate-papo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Josué Aragão. Eu sou um economista pós-graduando. Eu sou programador, eu sou formado em programação também. Sou entusiasta de tecnologia. Cara, eu sou empresário, eu sou investidor também, autor de livro. Eu gosto muito de trocar a ideia, de conversar sobre economia e pegar um assunto que parece ser complexo e quebrar esse assunto e democratizar as informações. Afinal de contas, o nosso país, cara, tem um déficit aí de educação. A gente tem as pessoas que não conseguem entender como que as coisas impactam na nossa vida. Então, o meu papel aqui é justamente pegar as informações, mastigar e trazer da forma mais simples possível para que qualquer pessoa possa entender o que está acontecendo com o nosso país sobre assuntos importantes. Esse é um assunto urgente, falar sobre inflação, sobre essa jogada do governo para tentar conter a inflação, porque mexe diretamente no nosso bolso. E esse aqui é um formato que a gente criou há pouco tempo, de conteúdo onde eu venho aqui de cara limpa, sem roteiro, simplesmente ligo a câmera e começo a falar. É como se você estivesse aqui sentado do meu lado. Hoje eu vim trazer minha esposa aqui na clínica, aproveitei o momento que eu estou parado aqui na rua, no estacionamento aqui na rua, e estou aguardando ela finalizar lá o seu atendimento, e eu vou aproveitar esse momento para a gente conversar sobre isso, sobre esse assunto que é urgente, que é o fim do imposto de importação para os alimentos, que começa a valer a partir de hoje. Ou seja, tem gente que acha, José, mas eu não importo alimento, eu não compro alimento importado. Esse é um tipo de ação que não é voltado para o consumidor final. Existem vários tipos de importação. E o principal modelo de importação no nosso país hoje não é a importação para o consumidor final, como você entra aí de repente num site internacional, na Shopee, no AliExpress para comprar algum produto. Isso aqui é um tipo de importação. A importação que o Lula está isentando aí o imposto de alimento é a importação para as empresas, ou seja, as empresas que importam produtos para distribuir aqui no nosso país. Vamos trazer aqui um exemplo de carnes. O Brasil é um grande consumidor de carnes. Só que a maioria esmagadora da carne que a gente consome aqui no nosso país é produzido aqui no Brasil. E os frigoríficos, eles têm os contatos e as parcerias com os produtores de carne, a indústria da proteína. Então, quando se precisa abastecer os supermercados, os frigoríficos entram em contato com os produtores de carne, compram essas carnes e armazenam e faz ali o transporte, faz a produção e o transporte dessa carne para os supermercados. Só que o que acontece? Como o preço dos alimentos, principalmente aqui da carne no nosso país, está lá nas alturas, essa medida do governo é meio que para dizer para os produtores nacionais, para o agro nacional, o seguinte: olha, vocês estão vendendo as carnes e os produtos, os alimentos muito caros. Então vamos fazer o seguinte, vamos trazer mais competitividade, vamos trazer carnes e produtos de fora para ver se a gente consegue ter uma maior oferta de carne para baixar o preço dos produtos. E a gente isenta o imposto de importação disso.
Será que essa é uma medida efetiva? A gente vai falar sobre isso mais para frente. Então, esse frigorífico aqui, ó, para abastecer, quando o produtor lá de carne está com a baixa no seu estoque, está com um baixo volume de carnes e ele precisa abastecer essa demanda que tem aqui, o que ele faz? Ele vai e importa essa carne de um outro país. Só que a grande questão é o seguinte: quando um frigorífico importa uma carne do outro país, ele importa de qual país ou de quais países? Dos países do Mercosul. E os países do Mercosul, as transações comerciais entre os países do Mercosul já têm um imposto zerado. Pois é. Então a gente já não paga imposto sobre essa importação. Agora, quando tem algum problema maior ainda, e aí precisa importar de fora dos países do Mercosul, vai importar dos Estados Unidos, da Austrália, da União Europeia, aí sim tem um imposto de importação dessa carne de 10,80%. Ou seja, comprou uma carne lá dos Estados Unidos, da União Europeia ou de fora do Mercosul, paga o imposto de importação para ter essa carne aqui. Entendeu? Então é assim que funciona. Mas para importar de fora é realmente um caso muito raro. E o governo sabe disso. Porque se o governo quisesse realmente resolver o problema dos preços dos produtos aqui no nosso país de uma forma efetiva, qual seria o caminho mais lógico? Qual seria? Seria da isenção de imposto para os produtores nacionais, para o agro brasileiro. Você acha, em sã consciência, que o Lula iria fazer isso? Que o governo iria fazer isso? Porque ele iria deixar de arrecadar muito dinheiro. E eles não querem que isso aconteça. Eles não querem deixar de arrecadar. Então, uma forma efetiva de resolver esse problema não é da isenção do imposto de importação, que é muito baixo a quantidade de produtos importados, de alimentos importados que a gente importa. A gente tem um maior volume internamente. A gente já produz isso internamente. A melhor forma seria diminuir o imposto aqui, só que eles não vão fazer isso. E por que eles então estão fazendo uma medida como essa, fazendo um maior alarme, tá todo mundo falando sobre isso, tá todo mundo falando, olha, tá vendo, o Lula tá cortando imposto. Na realidade, essa é uma medida que não vai afetar em absolutamente nada aqui nos preços dos alimentos. Por quê? Primeiro, o problema não é a quantidade de alimentos. A gente não tem alimento faltando nas prateleiras para a gente trazer isenção de imposto para trazer um produto de fora. Não está faltando produto nas prateleiras. O preço dos produtos está alto por conta da inflação gerada pelo próprio governo, por causa da liquidez que a gente tem de moeda, ou seja, o real está em abundância, significa que existe mais dinheiro rodando do que a nossa capacidade produtiva e o preço dos produtos vai lá para as alturas. É assim que funciona. Então não está faltando produto para a gente dar isenção de imposto de importação. O Lula está fazendo essa jogada para limpar a imagem do seu governo, que está para lá de arranhada. Só no Nordeste, de acordo com a pesquisa Quaest, a aprovação do Lula caiu 16 pontos percentuais somente no Nordeste. Ou seja, o Nordeste está largando a mão do Lula. O principal motivo é realmente o preço dos produtos, que está impactando no bolso do brasileiro, efetivamente no bolso do brasileiro. E para eles dizerem que estão trabalhando e estão resolvendo esse problema, que a culpa não é deles, a culpa é do agro malvadão brasileiro, que está vendendo os produtos muito caros, para eles criarem essa narrativa, eles estão dando essa isenção do imposto de importação. Só que agora você acabou de aprender que essa isenção não vai mexer em absolutamente nada. E o Lula ainda disse que se o preço dos produtos não baixar, aqui é onde está um grande ponto de atenção, se o preço dos produtos não baixar, o que ele vai fazer? Ele vai tomar medidas mais drásticas. E quando um comunista, um socialista fala em tomar medidas mais drásticas com relação a preços de produtos, existe uma grande tensão e uma grande, probabilidade dessa galera começar a pensar em uma coisa chamada tabelamento de preços. Diminuir o preço dos produtos na marra. Forçar as empresas a venderem os seus produtos, os seus alimentos a um preço que eles definirem. E aqui é onde mora o grande problema, porque para você produzir um produto, você tem os seus custos, você tem que pagar impostos, a carga tributária no nosso país é um absurdo, o custo dos equipamentos, o custo de pessoal, de mão de obra aqui no nosso país é um absurdo. Então a gente, para produzir um produto, tem custos.
Imagina se para produzir, por exemplo, uma cartela de ovos, de 30 ovos, o custo é de R$10 e o Lula vai lá e fala, não, agora o preço da cartela de ovos, de 30 ovos, vai ter que ser R$10. Então o cara não vai ganhar dinheiro em cima disso. O cara não vai só pagar as contas e trabalhar de graça. Ah, cara, que sentido tem nisso? E aí sim a gente vai ver um problema grave acontecer se o Lula seguir por esse caminho, que é realmente a falta de produtos nas prateleiras dos supermercados, porque os produtores não vão ter incentivo, não vai ter por que eles trabalhar de graça, não vai fazer sentido. E aí sim a gente vai ter um problema mais grave. Então, meus amigos, é isso que está acontecendo. O Lula está isentando o imposto de importação para os alimentos, só que como você acabou de aprender aqui, essa é uma medida que não tem efetividade nenhuma, não resolve nenhum problema, porque se eles quisessem realmente resolver o problema, eles diminuiriam os impostos dos produtos nacionais do agro brasileiro, e ele sabe que não vai fazer isso, porque, cara, ele vai deixar de arrecadar muito dinheiro, e a gente sabe muito bem que essa galera precisa de torrar muito dinheiro, então eles precisam arrecadar muito dinheiro, e nunca que eles vão fazer alguma medida para realmente cortar imposto efetivamente. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso bate-papo de hoje, eu quero saber a sua opinião sobre isso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação aqui é extremamente importante no nosso conteúdo para dar corpo aqui, então deixa a sua opinião. Você acha que essa realmente é uma medida efetiva ou simplesmente essa é uma medida meio que uma manobra contábil para tentar limpar a imagem do Lula, para fazer uma propaganda de que eles estão fazendo um bom trabalho, hein? Deixa aqui nos comentários, bora trocar uma ideia sobre isso. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também, eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.